Imagine! Uma tempestade pode mudar o destino de uma nação? Como centenas de milhares de vidas podem desaparecer da noite para o dia? Como um evento natural pode se transformar no desastre mais mortal da história quando os avisos não são ouvidos? E, mais importante, se um furacão da mesma magnitude atingisse hoje, o resultado seria o mesmo? O ciclone Bola entrou para a história como um dos desastres tropicais mais mortais já vistos, respondendo a todas essas perguntas com uma verdade dolorosa. Olhando para o processo de formação, em novembro de 1970, uma perturbação tropical aparentemente comum se formou sobre a Baía de Bengala. Mas a estrutura em forma de funil da baía, sua geografia que confina os ventos e a água quente criaram um mecanismo natural que fortalece as tempestades, permitindo que um pequeno sistema se torne rapidamente um ciclone massivo. A pressão atmosférica caiu rapidamente, as temperaturas da água alimentaram a tempestade. Graças a isso, o ciclone atingiu força de categoria 4, muito mais rápido do que o esperado. Ventos de mais de 190 km por hora criaram uma parede gigante de água que poderia engolir quilômetros do interior a partir da costa. O alvo, o Delta de Bengala, é um dos deltas mais baixos e densamente povoados do mundo. Vilarejos a apenas alguns metros acima do nível do mar ficaram indefesos diante das ondas gigantes. Hoje, se o mesmo ciclone atingisse a mesma área, os resultados poderiam ser menos devastadores. Abrigos, sistemas de alerta precoce e rotas regulares de evacuação agora existem. No entanto, o delta continua sendo uma geografia vulnerável. À medida que o ciclone se aproximava da costa, massas enormes de água com 5 a 10 metros de altura avançaram para o interior. Essa altura ameaçou todos os assentamentos no delta. Naquela época, os sistemas de alerta precoce eram quase inexistentes. Os dados meteorológicos eram escassos, as transmissões de rádio eram intermitentes e a maioria das aldeias não tinha eletricidade. A comunicação era fraca, a infraestrutura colapsou e as pessoas estavam longe de serem informadas. Depois que o ciclone passou, estradas, pontes e linhas de comunicação foram completamente destruídas. A turbulência política atrasou as organizações de socorro dentro do país. Por isso, equipes de ajuda internacional só chegaram à área do desastre dias depois. Quando o ciclone tocou terra na noite de 12 de novembro, tornou-se uma das maiores destruições em massa da história. Entre 300 e 500 pessoas perderam a vida, vilarejos foram essencialmente apagados do mapa. Campos de arroz ficaram cobertos por água salgada. Animais e estoques de alimentos foram perdidos. A enorme perda de vidas não foi apenas devido à força da tempestade, mas também ao fato de as pessoas serem pegas desprevenidas. Para os sobreviventes, o período mais difícil foi logo após o desastre. Comunidades cujas casas foram destruídas e campos inundados tiveram que lutar coletivamente pela sobrevivência. Crianças e idosos enfrentaram fome e doenças. Fontes de água foram contaminadas. Cólera e disenteria se espalharam rapidamente. As pessoas tiveram que enfrentar dificuldades coletivas na escala de aldeias e cidades, em vez de histórias individuais. Este foi um exemplo crítico que mostrou a dimensão humana do ciclone Bola. O ciclone abalou não apenas a estrutura social, mas também a política. No Paquistão Oriental da época, as pessoas já estavam ressentidas com o governo central. Após o ciclone, atrasos na ajuda e gestão ineficaz criaram indignação entre a população, contribuindo rapidamente para o processo de independência de Bangladesh. O desastre levou indiretamente ao nascimento de uma nação. Poucos eventos históricos mostram uma ligação tão profunda entre desastres naturais e transformação política. Imagine a noite em que o ciclone atingiu. Ondas gigantes avançando sobre vilarejos, água infiltrando pelos telhados de barro, rios transbordando, pontes desmoronando, pessoas fugindo coletivamente para terrenos mais elevados, lutando para sobreviver em abrigos. À medida que a água recuava, as ameaças de fome, sede e epidemias tornaram-se mais evidentes. Essas cenas dramatizaram a magnitude do desastre e revelaram claramente seu impacto social.
Comparações com outros desastres importantes fazem o ciclone Bola se destacar. O tsunami do Oceano Índico de 2004 mostrou problemas semelhantes com falta de aviso prévio, vulnerabilidade costeira e risco de epidemias. O ciclone de Bangladesh, de 1991, foi paralelo ao Bola, com suas grandes inundações e perdas de vidas. No ciclone Nargis de 2008, os sistemas de alerta foram limitados e a ajuda internacional chegou tarde. No tufão Haiyan de 2013, sistemas avançados de alerta e planos de evacuação ajudaram a reduzir as fatalidades em comparação com Bola. Essas comparações destacam a importância do gerenciamento moderno de desastres e da preparação. Após o ciclone, os campos inundados de água salgada não podiam ser cultivados e a fome começou. Fome e doenças se tornaram a segunda onda do desastre. A ajuda internacional só chegou dias depois, e a ordem social foi amplamente destruída. Pessoas lutaram coletivamente pela sobrevivência, e o trauma psicológico afetou a região por anos. O ciclone Bola não foi apenas um evento natural, foi uma lição para a humanidade. A importância dos sistemas de satélite e radar aumentou. Redes de alerta precoce e planos de evacuação se tornaram obrigatórios, e os impactos sociais e políticos dos desastres passaram a ser considerados. Hoje, graças a modelos meteorológicos avançados, previsões baseadas em IA e sistemas de alerta instantâneo, perdas em desastres semelhantes podem ser muito reduzidas. Ainda assim, o risco permanece em áreas vulneráveis como o Delta de Bengala. O ciclone Bola, como o desastre tropical mais mortal da história, revela tanto nossa fragilidade quanto nossa resiliência. Esse grande desastre que aconteceu em uma única noite transformou completamente a compreensão mundial sobre gestão de desastres e continua sendo um exemplo que deve ser aprendido ao longo da história. É muito importante compartilhar esse tipo de conteúdo para que esses desastres não sejam esquecidos e novas lições sejam aprendidas. Se você quer que mais pessoas conheçam a tragédia do ciclone Bola e o impacto social dos desastres, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar suas opiniões nos comentários. Com seu apoio, podemos alcançar mais pessoas e aumentar a conscientização e preparação contra desastres. Agora aperte o botão de inscrição, curta o vídeo e comente. O que você acha que aconteceria se um desastre como esse acontecesse hoje?